Queridos irmãos e irmãs, caros internautas, celebramos o 28º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje é muito preciosa, como é toda a palavra de Deus, e não podemos deixar passar despercebido a mensagem que nós temos na primeira leitura. Ela é tirada do livro de Reis e conta para nós a história de Naamã, o sírio. Naamã, o sírio, era um homem poderoso, tinha muitas posses, autoridade, tinha muitos ao seu serviço, mas lhe faltava algo, lhe faltava a saúde. Ele vai ao encontro do profeta Eliseu, porque ouviu falar do homem de Deus, e vai até o profeta em busca de cura para a sua enfermidade. Ele era leproso. Ele chega, encontra Naamã, se encontra às portas de Eliseu, e fica decepcionado para começar, porque Eliseu não lhe sai ao encontro. Ele está acostumado com tapetes vermelhos, com recepções calorosas. E Eliseu lhe manda dizer que para ficar livre, purificado de sua enfermidade, basta ir ao Rio Jordão e ali mergulhar 7 vezes. Ele vai ao Jordão e, chegando lá e observando as águas turvas, barrentas do Rio Jordão, não quer entrar. E diz aos seus servos: como eu posso entrar nesse rio, se em minha terra existem rios mais importantes e mais caudalosos? Então um dos seus servos diz a ele: meu senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil para que o Senhor se curasse, o Senhor faria? Ele diz sim. E então o seu servo diz: quanto mais agora que o profeta te pediu algo tão simples, tão fácil. E então, movido por essa palavra, nós temos a primeira leitura de hoje. Naamã desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. A primeira coisa que nós aprendemos aqui: a graça entra, penetra, a graça de Deus alcança o nosso coração quando nós somos obedientes. A primeira virtude que nós precisamos cultivar para sermos alcançados pela graça de Deus é a virtude da obediência. Depois, é preciso, com sabedoria, deixar que a mão de Deus nos guie onde o Senhor deseja nos levar. Que beleza! Naamã foi até o profeta Eliseu buscando cura física, mas Deus o renovou por inteiro. Deus dá a Naamã uma nova história. Ele foi ao encontro, à busca da cura, e acabou encontrando o Senhor da cura. O Senhor de toda graça, de toda bênção, de todo milagre, acabou fazendo encontro pessoal com nosso Senhor, acabou encontrando Deus. E então a sua história se renova. É interessante isso aqui. E aqui está algo muito significativo: o mergulhar nas águas turvas, o mergulhar nas águas barrentas do Rio Jordão, significa ser remodelado, moldado, refeito, restaurado pelas mãos de Deus. Recordemos a Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis, quando é narrada a criação do homem, nós vamos ouvir que o homem foi feito do barro. E no barro foi modelado pelas mãos de Deus, e depois o próprio Deus soprou nas suas narinas e insuflou nele o espírito da vida. Queridos irmãos, nós precisamos ter a coragem de Naamã, de fazer aquilo que não nos parece muito prazeroso, muito apetecível, de fazer aquilo que nós não queremos, sendo
porque aquilo é para nós oportunidade de obedecer a Deus. A Sagrada Escritura nos diz que obedecer o Senhor é o princípio de toda sabedoria. No entanto, é estranho como nós temos facilidade de obedecer qualquer um, qualquer norma, qualquer coisa. Nós temos facilidade de confiar, de acreditar em qualquer porcaria. Nós temos facilidade de acreditar naquilo que nós vemos na televisão, nos telejornais. Tudo envolvido por ideologia, por interesses nocivos, estranhos, que quer, na verdade, incutir na nossa cabeça uma mentira. E às vezes nós nos deixamos levar por tantas mentiras, nos deixamos levar pela prática de tantos pecados que nos trazem prazer momentâneos, mas que depois trazem também aqueles que têm ainda o coração um pouco sensível à graça, trazem também arrependimento. E aqueles que já perderam toda a comunhão com Deus, que vão vivendo numa vida distante de pecado, laxista, que já não tem mais consciência do mal, do pecado, esses se acostumam e vão empurrando assim, vivendo nessa balbúrdia. Queridos irmãos, nos parece tão fácil ser conduzidos pelos nossos instintos, por outros, por notícias, por ideologias, mas para muitos de nós parece tão difícil ser conduzido por Deus. No entanto, eu digo para vocês, se nós queremos ser felizes, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Senhor. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria, descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria, descido do céu. O Evangelho apresenta para nós Jesus que está a caminho. Olha que beleza. Aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus está a caminho, ele vai para Jerusalém. O que Jesus vai fazer em Jerusalém, gente? O que vai Nosso Senhor fazer em Jerusalém? Em Jerusalém, ele vai fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus vai dizer: fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Ele vai fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Em que consiste o projeto do Pai? O projeto do Pai consiste em que o Filho se entregue, se mole, se sacrifique, se doe, se oferte na cruz, no altar da cruz. O que Nosso Senhor vai encontrar em Jerusalém? A morte humilhante de cruz. Diz o livro, diz a carta aos Efésios, o Senhor se fez obediente até a morte, e morte humilhante numa cruz. Pergunto para vocês, o que Jesus vai encontrar em Jerusalém? O que ele vai encontrar em Jerusalém, nós sabemos, é a cruz, mas o que move Jesus a Jerusalém? A obediência. Jesus vai a Jerusalém para fazer a vontade do Pai. Jesus não obedece o Pai porque é masoquista. Jesus não vai para sofrer porque gosta de sofrer. Jesus não vai assumir a cruz porque não sente as dores, os sofrimentos da cruz, porque ele sente sim, cada um deles. Jesus vai a Jerusalém sofrer na cruz porque ele ama o Pai e é amado pelo Pai. Jesus vai porque sabe que está nas mãos do Pai e que o Pai o ama profundamente, por isso não pode querer para ele algo que não seja bom.
Queridos irmãos, sabe por que é que nós temos tanta dificuldade de obedecer os mandamentos, de viver como verdadeiros cristãos, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque nos falta experimentar o amor de Deus. Nos falta experimentar esse amor sublime que cuida de nós constantemente e que jamais nos desampara. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz as almas peregrinas que marcham para a luz. Hoje, aliás, ontem, quando tomei essa palavra pela primeira vez, para preparar essa reflexão, rezando, me recordei de um fato lá da minha infância. Me recordei com muita alegria da infância quando a gente brincava na rua. Quem aqui teve a oportunidade de brincar com os colegas na rua, sabe quantas boas lembranças nós guardamos desse tempo. Pena que a gente não consegue transmitir isso para os nossos filhos, para os netos, para aqueles que vieram depois. A diversão que eles conhecem unicamente e simplesmente é o mundo digital, o celular, os jogos. Coisa boa era brincar na rua. Quem já brincou na rua, levanta a mão, deixa eu ver. Oh, maravilha, que beleza. A gente brincava sempre na rua lá de casa, na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Ali nas cercanias, naquelas regiões, a gente estava brincando. Jogando bola, jogando toquinho, jogando mofolinha, jogando bolinha de gude, jogando queimada, jogando bete, brincando de salve bandeirinha, de pique-esconde. Era uma beleza aquilo. Cada vez a gente brincava ali na porta da casa de algum dos amigos. Eram muitos meninos ali naquela região. Era uma alegria só. Meu brinquedo preferido era o jogo de bete. Gostava demais. Um dia nós marcamos de brincar lá na porta da casa da minha avó, lá na Rua Santana, que faz divisa, esquina com a Avenida Bernardo Saião, que morre na Avenida Bernardo Saião, uma das mais movimentadas da nossa cidade. A casa da minha avó ficava na esquina do lado de cá, do lado de lá ficava o Banco Beg. Quem tem um pouquinho mais de anos aí deve lembrar do Banco Beg que existiu. Banco do Estado de Goiás. Ficava na rua, na mesma rua, ali. A gente estava brincando de bete, eu já disse, era a minha brincadeira preferida, e eu tinha até um taco especial. Enquanto meus amigos jogavam, a maioria deles com cabo de rodo, eu tinha um porrete feito de guatambu, quem conhece aí. Aquilo é uma beleza, né? De fazer cabo de enxada, de foice, de pá. Eu arranjei um taco de guatambu. Quando a gente acertava a bola, aquilo pegava uma pressão, ia longe, saía, sumia das vistas. A gente começou a jogar, passou um tempo, chegou minha avó lá fora. Disse, olha, venha cá. Fui onde ela estava, ela disse, Gilson, isso aqui não dá certo não. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui é desastroso, viu? Primeiro porque vocês tinham que vir brincar logo de bete aqui na avenida. Qualquer hora um vai atrás dessa bola aí, vai enfiar debaixo de um carro aqui. E digo mais. Estou vendo a hora de um porrete desse aí, de um pedaço de pau, acertar as vidraças, as janelas do banco aí. Esse negócio não vai ficar bom. Se não vou mais, vai para lá, vai para frente, adiante. Aqui não. Falei com os meus amigos. A avó era conhecida porque minha avó não pedia, ela mandava. E mandava do jeito certo. Vamos adiante. Não, já está tudo organizado aqui, vamos brincar. Continuamos. Não deu uns 10 a 15 minutos, minha avó deu um grito lá de dentro. Gilson, acabou. Entendi, acabou. Vocês sabem entender?
O significado da palavra acabou, acabou. E eu estava no momento mais emocionante, quem já jogou bet sabe que beleza que é quando a gente cruza os paus, não é? Que a gente betou a bola enquanto o outro vai procurar e a gente vai, cruza, e eu estava pisado de um lado e o meu colega do outro. Eu saí, ele até quase que cai. Deixei para trás o meu taco de Guatambu, deixei tudo, deixei bola, tudo. Não me interessa. Se acabou, é melhor acabar assim, porque senão o final não vai ser muito bom não. Pois entrei para dentro, triste, claro, decepcionado. No coração eu carregava uma certeza: minha avó não gosta de mim, não gosta de me ver feliz. Não me deixa brincar. Está todo mundo brincando aqui, por que eu não posso brincar? Claro que isso aí era só lá dentro, que não dizia nada não. Sentei num canto, fiquei pensando, escutando os meus amigos que corriam lá fora, que gritavam aquela algazarra, e eu lá dentro, triste. Deus tinha que me dar uma avó dessa, estraga prazeres, né? Não durou 5 minutos, 5 minutos, o máximo. Acabou o barulho, ninguém mais gritava, corria e começou um outro barulho. O alarme do banco havia disparado. Eu fui ver o que tinha acontecido. Logo chegou o carro da polícia militar. De repente o gerente lá na porta do banco, os meninos dele também jogavam bet com a gente, mas nessa hora ninguém é dono de nada. Aquele alvoroço. Minha avó olhou para mim. Não precisa dizer mais nada, não é? Aquela hora me deu um orgulho de ter a avó que eu tinha. Com aquele cabo de Guatambu, o primeiro responsabilizado pelo incidente seria eu, não é? Pensa. Parecia até uns militantes desses aí de outras causas que não convém dizer agora. Imagine. Naquela hora eu olhei para minha avó e fiquei percebendo. Claro que naquele momento eu não conseguia fazer essa reflexão, mas eu faço agora, depois de adulto. Vocês pensam que a minha avó não era feliz me vendo brincando lá fora? Alegrando de maneira sadia com os meus amigos? Pensa que deve ter sido fácil para ela sair lá fora e me colocar para dentro quando todo mundo brincava? Ela foi lá porque ela tinha no coração o desejo de me privar de um mal, não de um bem. No primeiro momento parecia que a minha avó queria me privar de um bem, mas na verdade ela queria me proteger de um mal. Queridos irmãos, eis o amor verdadeiro. Esse é o amor que Deus tem por nós. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Deus não nos quer tirar a alegria e o verdadeiro e justo prazer. Deus não nos quer privar de nada, mas ao contrário, Deus quer nos proteger do mal. Mas tantas vezes nós somos insensíveis, teimosos, desobedientes e não deixamos Deus nos conduzir. É bonita a experiência que faz Naamã. Mesmo sem motivação ele obedece. Foi a experiência que eu fiz naquele dia. O meu desejo era de ficar lá fora, mas por temor eu entrei, e Deus seja louvado. Ali eu descobri o amor da minha avó. Na verdade ela queria me proteger do mal. Deus quer nos livrar do mal. A gente reza pedindo isso, mas livrai-nos do mal. Mas é estranho, porque tantas vezes nós andamos, caminhamos, para não dizer, corremos ao encontro do mal e nem percebemos. E quando alguém nos alerta, às vezes nós ficamos inclusive tristes, decepcionados, se não revoltados. É estranho isso. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus estava caminhando para Jerusalém para cumprir a vontade do Pai.
A vontade do Pai não lhe custa, porque ele é amado e ama o Pai. Aquele dia eu entrei para dentro de casa por amor e respeito à minha avó, mesmo que não compreendesse. Queridos irmãos, Jesus no caminho de Jerusalém encontra 10 leprosos, 10. Eles se aproximam e pedem para Jesus: tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide e apresentar-vos aos sacerdotes. Jesus dá uma ordem para eles. Jesus os coloca a caminho também e diz para eles: ide e apresentar-vos aos sacerdotes. Escute isso aqui. Versículo 14. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Queridos irmãos, onde foram curados os leprosos? No caminho. Veja, essa deve ser a nossa experiência de cristãos. Nós devemos perseverar no caminho. A gente até canta isso, mas não vive. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. E canta também: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. É lindo, é bonito, é poético. Pena que a gente não deixa se tornar realidade. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Essa deve ser nossa experiência. Nós devemos nos colocar a caminho com Jesus. Essa é a vida do cristão católico. Aliás, isso é tão forte e tão significativo. Deixa eu contar para vocês uma curiosidade. Isso é tão forte e tão significativo que o primeiro nome com o qual os discípulos de Jesus Cristo, os cristãos, foram conhecidos é aqueles que seguem o caminho. Esse foi o primeiro nome dos cristãos. Nós não fomos chamados por primeiro de cristãos. Nós somos chamados como aqueles que seguem o caminho. Quer dizer, aqueles que perseveram caminhando com o Senhor. Nosso Senhor, quando passa na beira do mar da Galileia, ele diz para os seus discípulos: segue-me. Os cristãos são aqueles que seguem o caminho. E aí que beleza, no caminho, o que a gente encontra? A gente encontra Deus. No caminho Deus vai nos modelando, no caminho Deus vai nos restaurando, no caminho Deus vai gerando em nós, restaurando em nós aquilo que nós perdemos pelo pecado, vai nos fazendo retomar a imagem e semelhança de Deus. Assim nós fomos criados. Essa é a experiência de Naamã, o sírio, lá da primeira leitura. Enquanto ele mergulha nas águas barrentas do Jordão, ele vai sendo restaurado e vai se tornando imagem e semelhança de Deus. A gente até canta isso, mas não presta atenção. Na Páscoa: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Quantas vezes Naamã mergulhou no Rio Jordão? 7 vezes. O número 7 na Sagrada Escritura é muito significativo. São 7 os dias da criação. São 7 os dons do Espírito Santo. Não é? E aí eu poderia passar a noite aqui dizendo sobre o significado do número 7. Mas para a igreja isso é muito precioso. 7 vezes mergulhou Naamã no Rio Jordão. 7 sacramentos nos deu a Santa Igreja. 7 sacramentos. Para quê? Para que nesse caminho da vida a gente vá se santificando. Para que no caminho da vida a gente vá se libertando. Para que no caminho da vida a gente vai se tornando homem novo, mulher nova, pessoa nova. Para que nesse caminho da vida, nessa caminhada rumo ao céu, nós sejamos assistidos por Deus. Veja, nós não só caminhamos na companhia de Jesus, mas o caminho é Jesus. Ele quem diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vós sois o caminho, a verdade e a vida.
E, no entanto, a gente não tem a disposição de Naamã, o sírio, para mergulhar. Porque a gente rejeita a vida do sacramento. Eu não sou batizado não, mas está tudo bem. Como é que está tudo bem? Você está negando a maior honra da sua vida, de se tornar filho de Deus. Não está tudo bem não. Eu tenho meu filho para batizar, mas eu batizo depois. Vai empurrando com a barriga. Santo Afonso Maria Ligório diz que o pai e a mãe que retarda o batismo do filho um dia, está cometendo pecado gravíssimo. Por quê? Porque a maior graça, o maior presente que você pode dar ao seu filho é o batismo. Já pensou? A gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Ou então, por que você não batizou? Eu estou esperando o padrinho que mora, onde que ele mora? Mora lá na Conceição do Araguaia, lá no Pará. Já está errado. Padrinho que mora longe já não está certo. Padrinho tem que ser pessoa próxima, que tem condição, capacidade de ajudar você a conduzir o seu filho nesse caminho do céu. Cuidar da vida religiosa dele. E também conosco mesmo. A gente fica sem comungar e acha que está bem. Por quê? Porque a gente não se confessa. Porque não quer deixar a vida de pecado. Porque não quer mudar de vida. Porque não quer se converter. A confissão é depois. Porque você não confessa. Risadinha amarela de canto de boca. Porque não confessa. Confessa. A confissão é graça de Deus. Não tem que ter medo da confissão. Não precisa ter medo. Ao contrário, nós deveríamos desejar o augusto sacramento da confissão, da penitência. Por quê? Porque ela nos reconcilia com Deus. Tem coisa melhor do que essa? Já pensou? Estar distante de Deus? A confissão nos reconcilia com Deus. Eu vou dizer para vocês, gente, eu mal espero. Eu tenho um propósito, já disse isso, já falei, não para fazer propaganda de mim mesmo, mas para dizer assim, eu tenho o propósito de me confessar com frequência. Eu mal espero chegar o dia. Doido para confessar. Por quê? Porque eu quero estar na amizade com Deus, reconciliado com Deus, em comunhão com Deus. Eu preciso mergulhar, eu preciso ser banhado em Cristo, refeito em Cristo, para continuar vivendo. A gente não se confessa, a gente não comunga. Anos sem confessar, anos sem comungar. A gente acha mais fácil viver de qualquer jeito do que assumir o sacramento do matrimônio. Meu Deus do céu. Não tem bênção maior, não tem graça maior. É uma honra para um homem e para uma mulher vir acompanhado do outro até o altar e fazer juras de amor eterno sob a proteção de Deus, com o auxílio da graça de Deus. Que beleza, nesse mundo onde impera a cultura do descartável. As pessoas não querem mais assumir a vocação sacerdotal, tem medo. Por quê? Porque quer viver na balbúrdia, nos prazeres do mundo. Não tem disposição para, com Cristo, abraçar a vontade de Deus para a sua vida, a vontade do Pai. Faltam sacerdotes porque faltam homens de coragem para assumir essa nobre e tão difícil missão, sabendo que nós não estamos sozinhos, mas estamos sob a tutela de nosso Senhor. Depois assim, a gente deixa os nossos doentes passar da hora de receber o sacramento da unção. Tem medo de pedir o sacramento da unção para os nossos enfermos. Quando chega a hora que estão sofrendo na enfermidade, na doença acamada, a gente deixa para a última hora. Quando nem, a maioria nem pede, mas quem pede deixa para a última hora. Quando o doente está lá. Padre, onde o senhor está, padre? Não. Gente, Deus nos deu graças, tesouros espirituais. E que beleza, eu termino com isso. Os sacramentos marcam nossa vida. Os sacramentos marcam nossa história, de quando a gente nasce até o momento de partirmos para a eternidade. Isso é o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Eu vou dizer para você, não queira viver longe de Deus. Não jogue fora, não desperdice o cuidado de Deus. Faça a experiência de mergulhar no Cristo, de caminhar por esse caminho que é o Senhor. E digo mais, e assim concluo. Faça a experiência do leproso samaritano, único entre os 10.
que voltou para louvar e agradecer o Senhor. O louvor é libertador. Os outros foram curados no corpo. Aquele leproso samaritano foi curado no corpo e na alma. Brota do seu coração a alegria, a gratidão. Deixa eu falar para vocês. Nós não devíamos ser tristes, não. A doutrina cristã, a prática cristã, o seguimento de Jesus Cristo, o discipulado de Jesus Cristo, ao qual nós nos submetemos, não é para trazer tristeza para a gente, é para trazer alegria. É para a gente viver com orgulho. Foi esse o sentimento que eu senti naquele dia. Quando eu entrei para dentro decepcionado, emburrado, deprimido. Depois, quando eu vi o final das coisas, eu fiquei gangento. Olhei lá pelo buraco da fechadura da porta, lá do alpendre da minha avó, vi aquela confusão lá fora. Olhei para minha avó e falei, se todo mundo tivesse uma avó como a minha. Assim deve ser. A gente deve olhar para a nossa vida cristã e dizer, se todo mundo tivesse a sorte que eu tive de encontrar Jesus Cristo, de ser cuidado por Jesus, de ser conduzido por Jesus, de ser corrigido por Jesus, amparado por nosso Senhor. Essa deve ser nossa experiência. Feche os seus olhos. Da noite da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade. Verdade é só Jesus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Reza comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente que o Senhor me ama. que o Senhor me ama. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, Senhor, a indiferença, a teimosia, a rebeldia. Dá-me, Senhor, a tua graça Dá-me, Senhor, a tua graça e faz-me fiel. e me faz fiel. Senhor, manda sobre mim Senhor, manda sobre o mim teu Espírito Santo. o teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, novo vigor, novo fervor, ardor na fé. ardor na fé. Inflama o meu coração Inflama o meu coração no teu amor. no teu amor. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Fica comigo, Senhor, Fica comigo, Senhor, e ajuda-me e ajuda-me a te louvar como o Senhor merece. como o Senhor merece. Fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Preciso muito de ti. Preciso muito de ti. Amém. Amém. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu.